Olá Felipe, aqui é o Gabriel. Vamos corrigir o seu exercício E6. Essa correção vale para o E6 e E6 Pool. Bom, eu abri aqui o arquivo do seu projeto e recebi mensagem que ele contém links dinâmicos, né? Deve ser a sua Hammock. Apertando em sim, como das outras vezes, estamos mantendo esses links. Além dessa mensagem da Hammock, eu recebo agora a mensagem que esse seu projeto não está usando recursos próprios, e sim recursos de um pool de recursos. Eu não vou abrir ele agora, eu vou abrir depois manualmente, ok? Pronto. Bom, vamos começar essa verificação vendo como você realizou a ligação entre o seu projeto e o pool de recursos. Eu venho aqui em Tools, Resource Sharing, Share Resource. Então eu vejo que você poderia estar usando recursos próprios, mas não, você está usando recursos do pool de recursos. Muito bem, eu vou abrir agora o seu arquivo, pronto, do pool de recursos, e recebo aqui informação que eu posso abri-lo de 3 formas diferentes. Antes de comentar essas 3 formas, eu pedi que você anote, por favor, o número 76. Bom, na primeira opção eu abro ele como somente leitura, o que quer dizer que para usar as informações alteradas do pool, eu terei que salvar o pool manualmente, ok? Somente leitura. Lá de baixo, leitura e escrita, podemos dizer assim, e as atualizações são automáticas. Se eu tiver ambos abertos, projeto e pool, as alterações do pool são automaticamente lidas pelo projeto, certo? E na terceira opção, nós vamos abrir o pool e todos os arquivos a ele associados num projeto novo, um projeto master. Vou abrir como leitura escrita para me facilitar e ok. E aqui está o seu pool de recursos. Vou fazer a mesma coisa. Tools, Resource Sharing, e você vai reparar que é diferente. Até porque o seu projeto não está ligado a esse arquivo aqui. É muito comum, vou passar para o seu projeto, nós fazemos a ligação entre pool e projeto, mas depois, por algum motivo, mudarmos o nome ou mudarmos o documento do pool e esquecer de refazer essa ligação. Antes de mais nada, eu vou passar para um modo do tipo recurso aqui, Resource Sheet, e vou passar para o seu pool, tentando ver se os recursos são parecidos. Luiz Felipe, Luísio, então vejo que esse seu pool é seu mesmo, porque não tem o seu nome aqui em cima, não tem o seu número de matrícula, então poderia ter me enganado, né? Deixa eu ver aqui em File Properties, não, você inseriu o seu nome, então eu saberia que era você. Bom, vamos refazer essa ligação então. Eu venho no seu exercício, no seu projeto, é esse mesmo, num modo qualquer, e faço Tools, Resource Sharing e escolho aqui o nome certo. Lembrando que só vai aparecer nessa lista o pool que ele já estiver associado, né, como aparece aqui, e os arquivos abertos simultaneamente. Okay? Ele só consegue pegar isso se os arquivos estiverem simultaneamente abertos no seu desktop. Então, usar recursos do pool certo. Ok. Indo no pool agora, e aqui em Tools, Resource Sharing, você repare que aparece uma lista dos projetos que usam recursos desse pool de recursos. Então, quando você fizer o seu E7, cuidado para que E6 e E7 não fiquem ao mesmo tempo ligados ao mesmo pool, o que fariam os recursos ficarem superalocados, certo? Já que você está dobrando o número de atividades para eles. Mas isso é mais para frente. Bom, ok. Verificado isso, vamos voltar para o seu projeto e ver como você alocou os recursos aqui no seu projeto. Eu vou escolher um modo mais simples de ver isso, que é o 85. Vou tirar essa parte aqui de baixo. E o que eu tenho que ver aqui? Eu preciso ver se todas as atividades possuem recursos, né? Todas as atividades devem possuir recursos, e se somente as atividades possuem recursos. Por quê? Marco nem produto vai ter recurso, somente as atividades. Então, todas e somente atividades. Como eu vou fazer isso?
você criou já há algum tempo o filtro 45, que me mostra somente atividades do seu projeto. O seu projeto até que não é muito longo, então é fácil ver que está tudo preenchido. Caso ele tivesse 500 linhas, eu não ia passar para ver tudo isso. Como eu faria? Para ver se tudo aqui está preenchido nesse campo recurso, Resource Names. Aplicaria um autofiltro e procuraria a opção vazio. Como eu não encontro aqui a opção vazio, quer dizer que a opção vazio não existe. Logo, estão todos preenchidos. Certo? Bom, tiraremos o filtro. E agora eu preciso ver se nós temos recursos dos 3 tipos alocados no seu projeto, que é Work, Material e Cost, né? Seria mão de obra, material e custo. Como eu vou fazer isso? Eu vou passar para um modo do tipo Resource Usage. Cadê aqui? Resource Usage. Aqui nós vemos o uso dos recursos. Nós temos os recursos e logo embaixo a lista de atividades nas quais ele está alocado, né? Já vimos, você viu isso em sala de aula, nós vamos comentar mais sobre esse modo ao longo da correção. O importante é que eu vou aplicar aqui um grupo do tipo Resource Type, tipo do recurso. Então, estou vendo aqui, ó, que eu tenho recurso do tipo Work com alocações. Então, tiro o Work. Eu tenho material com alocações, mas Cost eu não tenho ele nem criado no projeto. Então, o que eu vou fazer? Volto aqui para 85, tiro isso, vou para o seu pool de recursos e vou criar aqui custos gerais, ou então imposto. Imposto não, tarifa. Pronto, tarifa. Tarifa, um recurso do tipo Cost. Repare que quando você cria um recurso do tipo Cost, você não insere aqui o valor desse custo. Esse valor será inserido no ato de alocá-lo na atividade. Voltando para o seu projeto, eu vou escolher aqui descrever alternativas. Melhor forma de alocar, clicar nas cabecinhas e posso procurar aqui tarifa. Cadê tarifa? Aqui, tarifa, assign, alocar. Repare que ele vem com custo zero e eu vou inserir o valor desse custo aqui. No nosso caso, R$150. Então, vindo aqui, deixa eu tirar isso. Repare que nós temos o Aloísio e uma tarifa de 150. Validar a alternativa, nós também teríamos outra tarifa, só que é uma atividade mais simples. Então, ao alocar, eu sei que esse valor não é de 150, só de 100. Então, repare que um recurso do tipo Cost, ele pode ter vários valores diferentes e você define esses valores quando aloca esse recurso. Então, dito isso, anote, por favor, o número 48. Essas cores são homenagem ao meu time. Bom, é isso. No caso dos recursos do tipo Work e tipo Cost, como você percebeu aqui no seu pool, você insere os custos, né, custo padrão ou o próprio valor da coisa, e aloca na atividade somente clicando em Assign. Ainda lá no seu projeto, falando de alocação, eu tenho que procurar a sua RAMOC, que deve ser essa aqui, supervisão, porque é para eu encontrar e encontro 2 recursos especiais nessa RAMOC, que é aluguel de microcomputador e consultoria especializada. Então, clicando aqui, clicando nas cabecinhas, eu posso ver como você fez isso. Então, nós temos aluguel de computador, um por mês, né, que é o aluguel cobrado por mês, e a consultoria é um por dia. No caso, nós temos alguma divergência aqui. Voltando para seu pool, a primeira coisa que nós temos que ver é que ambos devem ser do tipo Material. Apesar da consultoria ser uma pessoa, que na verdade o consultor é uma pessoa, né? Apesar da consultoria ser mais fácil entender como um recurso do tipo Work, para fazer a alocação como nós queremos,
ela deve ser do tipo material. Então, nós temos 200 de um e 1.200 do outro. No caso do aluguel do meu computador, você fez da forma correta. Vindo aqui, alocar recursos, aluguel do meu computador, 1/MO de mês. No caso da consultoria, é 1 por D de dia. Ficou um pouco caro. E se você me perguntar a diferença de fazer assim, ou dizer que isso aqui é um recurso do tipo work e que cobra 1.200 por dia, eu digo que quando você diz que o recurso é tipo work está sujeito a calendário. Então ele trabalha 8 horas por dia. Então você bota ele para um cara para trabalhar ao longo da atividade, é diferente você colocar um material que vai estar lá independente de calendário. Ok? Mas isso aqui, a ideia de cima ficou certa. Se embaixo você tivesse posto material, teria feito corretamente também. Vamos começar então a verificação dos modos do seu projeto. Botão direito na área azul, modo 125. Repare que, você deve ter percebido, né? Mas que os modos do tipo recurso ficam embaixo dos modos do tipo tasks, ficam separados. Bom, 125 é o modo para nós apresentarmos os recursos separados por nível org. A ideia mesma de separar pacote de trabalho, de separar EAP e tudo mais que nós estamos vendo por nível org. Então nós estamos separando agora também os recursos. Falando dos campos dessa tabela, acho que não tem nenhum complicado não, né? Repare que quem level aqui significa passível de nivelamento, né? Nós temos na ferramenta o nivelamento automático dos recursos do tipo work, aqui em level resource. Então repare que somente os work podem ser nivelados. Só que mesmo esses que podem ser nivelados, você pode escolher tornar impossível o nivelamento, deixando null aqui, certo? Bom, aqui é para classificação. Forma de rateio é como você quer pagar esse recurso. Ele vai ser pago mais no início, ao longo ou no fim. Nós temos o custo por uso, que é um custo fixo cobrado sempre que você aloca esse recurso numa atividade, isso independente da duração da atividade. Então você vai usar esse recurso, você cobra esse custo por uso. No mais, é simples. Bom, o modo seguinte, 135 matriz RAM. Seus recursos ficaram aqui embaixo. Espera aí. Pronto. Para facilitar a minha vida, eu seleciono todo mundo e tiro a alocação. Então aqui na matriz RAM nós pedimos para você fazer um filtro, né, o 135, que, vejamos aqui, ele tira tudo que não é recurso do tipo work. Então, editar. Então, o tipo tem que ser igual ao work. Eu já te mostrei isso? Eu não lembro. Ó, igual, maior. Símbolos matemáticos funcionam aqui, você não precisa escrever em inglês. Então, igual ao work. Ok, já está aplicado. Então, nesse modo, nós temos uma matriz de responsabilidades. Vou abrir aqui, por exemplo, Felipe, e descobrir que isso aqui não foi preenchido. Apesar de ter criado o modo, você não preencheu. Nessa matriz de responsabilidades, raça, você preenche sim ou não para a responsabilidade do recurso nessas atividades às quais ele está alocado. Então, R, o cara é responsável, o cara precisa ser consultado, o cara precisa ser somente informado. Como é que é a responsabilidade desses recursos nessas atividades? Deixa eu ver, realmente não tem ninguém. Não tem ninguém com responsabilidade aqui. No caso, um modo do tipo Resource Users, mas para vermos recurso e alocação. Não muito para ver aqui do lado. Por isso nós deixamos somente Work. Trabalho é sempre interessante nós vermos. Cadê aqui? Não vai ter nada. Mas aqui o cara trabalha essas horas. Então, se ele for responsável, ele não é simplesmente responsável, ele é responsável e trabalha 8 horas nesse dia. Ok? O último elemento dessa tabela é a tabela de taxa de custeio.
Repare que você tem 5 formas diferentes de taxa de custeio. Isso aqui, ó, botão direito no Luciano, Resource Information. Quando você vem em Cost, você percebe que quando você preencheu o Standard Rate, você não simplesmente o fez, você fez o preenchimento do custo A. Além disso, esse recurso pode ter um custo B, C, D ou E. O valor a ser cobrado você insere aqui. Então, vamos fazer uma coisa aqui. Como o custo B, aqui é quanto? 15. Aqui, para dar uma boa diferença, vou pôr 200 a hora. Ok. Vou fazer isso e além de work, vou colocar cost. Então, aqui, ó, 6 horas, 90. Né? Se o cara cobra 15, 15 vezes 6, 90. Porque é A. Se de A eu passo para B, aumenta para 1.200. Então, nessa atividade específica, que é elaborar roteiro de teste, que é muito difícil, requer um conhecimento especializado que somente o Luciano detém, ele cobra mais caro. Nessa atividade só. O resto é facinho, ele cobra A, mas nessa ele cobra B. Certo? Anote aí, por favor, então, o número 36. Tem que ler de cima para baixo. 36. E passemos para o modo seguinte, o modo 145. Esse sim, o modo Resource Usage. Deixa eu fazer isso aqui. Pronto. Repare que nós temos de novo aqui a tabela de taxa de custeio. Por quê? Porque esse campo, Cost Rate Table, ele só pode ser inserido em Resource User ou Task User. E é muito mais fácil você fazer esse preenchimento nos campos dos modos Resource User. Okay? Porque aqui você pode ver tudo que o Luciano faz e não atividade e quem está dentro da atividade. Bom, isso vai variar para cada caso, mas geralmente é mais fácil assim. Esse modo 145, nós temos aqui do lado direito uma customização para ser feita, né? Os campos que vêm, cliquei com o botão direito. Os campos que vêm do lado direito da Resource Users não são esses, Work, Cost e Peak Unit. Então você teve que vir aqui, editar o Style, achar Work, Cost e Peak Unit e jogar para mostrar esses campos. Show these fields. Então aqui, além de mostrar, você pode escolher a cor das coisas que estão sendo mostradas. Inclusive a cor daqui de todas as linhas de alocação, que são essas linhas aqui que mostram as atividades às quais o Luciano está alocado, por exemplo. Então repare que está tudo branco sem padrão, mas eu poderia pôr cinza, bem fraco, deixa eu ver bem fraco, aqui. Ele ficou um pouquinho cinza, certo? A partir desse modo, é comum nós já vermos os recursos superalocados e falarmos dele. Mas eu reparei aqui no seu pool que não tem ninguém superalocado. Você talvez tenha tratado já isso. Bom, então veja as correções dos seus colegas, as duas que já estão no ar, que foram antes dessas 3 que estão indo agora. Elas têm recursos superalocados e dá uma olhada nessa e manda o número de um dos dois, do Juan ou da Milena, ok? Para completar aqui o modo Resource Users, deixa eu mostrar uma coisa interessante. Recurso tipo material, deixa eu ver. Recurso tipo material, aqui, aparelho celular, só tem um. Celular 2, tem um também. Bom, se eu tivesse um recurso do tipo material que fosse usado várias vezes, pelo work nós saberíamos quantas estão sendo utilizadas ao longo do tempo. Então, se fosse, por exemplo, deixa eu fazer, não, deixa eu falar. Mas se fosse, por exemplo, saco de cimento, e aqui eu tivesse várias atividades a ele alocado, ao saco de cimento, no caso eu uso saco de cimento em várias atividades, eu poderia ver a utilização de sacos de cimento ao longo do tempo, vendo aqui em Work quantos eu vou usar.
Nesse caso ficou engraçado, né? Eu dividi o celular e ficou 17% dele aqui e 83% aqui. Porque realizar o teste deve durar algumas horas, sendo que poucas horas estão aqui e as outras aqui. Vamos ver. Botão direito, repare que ao clicar no que você acha que é atividade, você não tem Task Information, e sim Assignment Information, porque isso aqui não é atividade, isso aqui é a alocação. Então, Assignment Information, essa atividade dura... deve ter um fim de semana no meio da coisa, ou então um feriado. É claro que eu não estou vendo isso por dia. Isso aqui, nós pedimos para que você passe para semanas, como está vendo aqui. Como achei que fosse dia, aí isso aqui ficou dividido. Quer dizer que se eu abrir isso para dia, deve dar um número parecido todo dia. Realizar teste, 17, 33, 33, 17. Está simétrico pelo menos. Legal. Mas você fez certo na barra do meio, mês, e embaixo, semanas. Bom, é isso. Passando para o modo seguinte, 155, modo combinado. Nós temos 145 na parte de cima. Aqui, que eu vou tirar o filtro, o grupo. E embaixo nós temos um modo do cronograma, que é o cronograma do projeto, modo do tipo gráfico de Gantt. Repare que, como todos os modos combinados, a parte de baixo está subordinada à parte de cima, de modo a só aparecer embaixo o que eu selecionar aqui em cima. Mas, diferente do Note, ele permite apresentar mais de uma coisa, caso mais de uma coisa seja selecionada na parte de cima. Então, se eu selecionar tudo, eu vejo todo o gráfico de Gantt, todo o cronograma aqui assim na parte de baixo. Repare também que o timescale é igual. Se eu mudar em cima, muda embaixo, ok? Nesse modo, aqui de baixo, nós pedimos para que você mudasse o sort, que eu acho que você mudou. Sort by Start Date. Isso como? Clico aqui, Project, Sort by Start Date. Certo? Assim o Luciano vai ver o que ele faz primeiro, né, ao longo do tempo, quanto que ele vai trabalhar, quanto que ele vai ganhar, quando e até onde, né? Vendo o nome da atividade, talvez ele já saiba onde é que ele vai também. Bom, anote aí, por favor, o número 66 aqui. E vamos passar para o modo seguinte, que é o 65, que não vai ter muita utilidade, já que ele é um modo para vermos superalocação. Na parte de cima, mais um modo do tipo Resource Usage, embaixo o Resource Graph, onde você colocou aqui Pick Unit. Então repare que a linha preta significa a quantidade máxima de recursos que você tem ao longo do tempo. Essa linha pode mudar, certo? Como que ela pode mudar? Aqui, ó, pool de recursos. Eu posso escolher Felipe, eu tenho um de Felipe. Se fosse pedreiro, eu poderia... pedreiro. Eu poderia não ter somente um, e sim ter 10, certo? E essa linha vai ficar lá no 10. Mas, ao invés de pôr aqui, eu posso dar um duplo clique, vir aqui em geral e dizer a disponibilidade ao longo do tempo. Então, por exemplo, de fevereiro de 2009 até metade de março, eu tenho só 5. Já do dia 16 de março até eu tenho 10. E assim sucessivamente. Então, ó, ok. Repare que fica 0 aqui, porque eu só tenho recursos, inclusive, quando eu faço isso, antes dessa data, depois dessa, eu tenho 0. Ok? Então, pedreiro. Vamos voltar aqui. Agora nós temos um recurso a mais, que é o pedreiro. Deixa eu ver, pedreiro não está alocado. Mas deixa eu procurar. Nós temos em agosto, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Por aqui já era para ter, né?
de quando? Janeiro de 2009? Deve ser, né? 3 ano 2010. Então volta aqui, tá vendo? Era 0, passou para 5, depois de 5 passou para 10 e volta para o 0. Então tudo isso vai mostrar que a linha preta mostra a quantidade máxima. Quando a barra azul está dentro, cadê a barra azul? Está dentro, cadê? Pega aqui o Luciano, pronto. Está dentro, está debaixo da linha preta, tudo bem. Se ela passar, a parte que passou fica vermelho superalocado. Tá ok? Bom, esse foi o seu exercício E6. Vamos ver agora o seu pool, rapidamente. Não tem muito mistério, nós temos o modo 115C, modo combinado, que nós temos o notes na parte de baixo. Para os recursos servem os mesmos notes, parecido das atividades, né? Uma descrição geral, premissas e restrições referentes a esse recurso, quanto ele vai ganhar, mais ou menos, uma estimativa de gastos para esse recurso, anotações do tipo fulano não gosta de trabalhar de dia, essas coisas. Tirando a parte de baixo, aqui em cima está basicamente o que eu mostrei no outro modo. Eu acho que não tem nenhum campo a mais. Passo de ligamentos, níveis org e calendário, né? Recurso tipo work pode escolher dia para trabalhar. Então pode ser 24 horas, ele pode trabalhar só fim de semana e essas coisas. Quando você tem calendários na atividade e calendários no recurso, o recurso no qual essa atividade use, reformulando, a atividade na qual esse recurso está alocado só vai acontecer na interseção desses calendários, certo? Bom, é isso. Deixa eu voltar no seu exercício 6 para ver se você salvou a nova baseline. Então temos Tools, Tracking, Set Baseline. Você anotando, esse número já foi? Você anote aí o número, deixa eu ver, 35 e o número 42 também. E nós temos aqui, baseline salva aqui. Só que ao terminar o estudo de recursos, você pode ter percebido que seu projeto atrasou ou adiantou. Então o que você tem que fazer? Você tem que salvar um plano copiando baseline para baseline 1. Ok. Então, Tools, Tracking, Set Baseline. Então repare que você tem duas baselines agora. Esse está errado. Bom, o que você pode fazer? Como você já copiou a baseline atual para a baseline 1, você não vai perder isso. Salva uma nova baseline agora em cima da antiga para ser usada. Ao longo do nosso projeto nós vamos ter mais uma quando você terminar o E7 e outra de revisão geral. É isso mesmo. Ok? Bom, nossa verificação fica por aqui. Até a próxima. Tchau.